Bom dia. Mas é uma multidão, né, gente? De pessoas que aqui estão hoje. Mas é interessante que pouco importa o número de pessoas. Nós temos que nos incumbir das nossas atividades, mesmo porque é gostoso a gente ouvir isso, né? Embora a gente não acredite muito, não, que espíritos estejam aqui nos ouvindo. Eu já ouvi muitos oradores que ocupam o microfone dizendo isso, ó. Então, estamos em poucos aqui, mas está cheio de espíritos, né? Eu não acredito muito. Eles têm o que fazer, não vão ficar ouvindo qualquer um. Muito bem, vamos lá. É o capítulo 18º e os itens 10, 11, 12, 13, 14 e 15 de O Evangelho. A quem muito foi dado, muito será pedido. Porque aquele servo que soube a vontade do seu senhor e não se apercebeu e não obrou conforme a sua vontade, dar-se-lhe-ão muitos açoites. Quer dizer, o indivíduo que soube da vontade do Senhor e não obrou conforme a vontade do Senhor, vai apanhar muito. Mas aquele que não o soube e fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites, porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido, e ao que muito confiaram, mais contas lhe tomarão. Nós vamos ver que nós, os espíritas, temos um dever maior do que as outras criaturas. E Jesus lhe disse: eu vim a este mundo para exercitar um juízo, um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Parece que é um contrassenso aqui, mas nós vamos ter uma explicação que vamos entender o que Jesus quis nos dizer aqui nesta frase. A fim de que os que não veem, vejam. Quer dizer, ele quis abrir os olhos de todas as criaturas para que ouvissem, vissem aquilo que ele realizava e entendessem os seus ensinamentos. E aqueles que veem se tornassem cegos. Nós vamos ver aqui quem são os que se tornariam cegos. E ouviram alguns dos fariseus que estavam com ele e lhe disseram: logo também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se vós fosseis cegos, não teríeis culpa. Seria um indivíduo que não teria condições de ver, de entender, então não seriam culpados. Mas, como agora mesmo dizeis, nós vemos, fica subsistindo o vosso pecado. Quer dizer, o vosso erro realmente existe, porque vocês estão vendo. Eles eram os fariseus, as pessoas que mais entendiam das leis e religiosas à época, e tinham que, naturalmente, ter conhecimento e não fazer o que faziam. Então eles viam e não realizavam. Citando um exemplo, por exemplo, estava escrito que Elias teria que vir. Elias veio, agora vestido no outro corpo, é claro, se reencarna e tem o nome de João Batista. E o que fizeram com João Batista? Degolaram-no, né? Então, na verdade, aqueles indivíduos que vieram e que tinham ainda, tinham que anunciar, no caso de Elias, era o precursor, tinha que anunciar a vinda do Cristo. Ele reencarnado em João, João anuncia a vinda do Cristo. Agora Elias ali, como em espírito ali, naquele corpo novo que lhe foi dado, aqueles homens da época simplesmente arrancaram o seu pescoço.
Quer dizer, sabiam, estava escrito que Elias tinha que vir, veio na pessoa de João Batista, porque Jesus o disse, quando foi indagado pelos discípulos que o acompanhavam descendo o Monte Tabor, e perguntaram a Jesus: mas não é necessário que Elias venha primeiro? E aí a resposta de Jesus: pois eu vos digo que Elias já veio e vocês não o reconheceram, e muito pelo contrário, fizeram com ele o que bem entenderam, tiraram o pescoço dele. Então, estes fariseus conheciam as leis, sabiam que Elias tinha que voltar para anunciar a vinda de Cristo. E Jesus disse que Elias tinha vindo, e o que os homens fizeram? Ninguém foi lá ajudar a João Batista, tentando tirá-lo da prisão, tentando convencer Herodes, a Herodíade, a sua esposa, para não tirar a cabeça do homem. Mas não, tiraram a cabeça dele. E neste particular é que fica claro esse ensinamento do Cristo. Vocês sabiam que Elias tinha que vir, mas mesmo assim deixaram ele passar pelo que passou. Respondeu-lhes Jesus: se eles fossem cegos, não teriam culpa nenhuma, mas eles sabiam, então eram culpados. Essas máximas encontram, sobretudo, a sua aplicação no ensinamento dos Espíritos. Por isso que nós dissemos que a nós muito mais será pedido. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo é seguramente culpado, se não os praticar. Mas além de não ser suficientemente difundido o Evangelho que os contém, se não entre as seitas cristãs, mesmo entre estas, quantas pessoas existem que não o leem? E entre os que o leem, quantos não o compreendem? Muitos leem e não compreendem o Evangelho. Agora, se porventura lermos esta obra, da qual foi extraído isto aqui, esses ensinamentos, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, como a nossa compreensão do Evangelho do Cristo será muito mais compreensível para todos que porventura venham a ler o Novo Testamento. Disso resulta que as próprias palavras de Jesus ficam perdidas para a maioria. O ensinamento dos Espíritos, que reproduz essas máximas sob diferentes formas, que as desenvolve e comenta, pondo-as ao alcance de todos, tem sido de particular, ou seja, não é circunscrita, não é fechada. Assim, todos os letrados ou não crentes ou descrentes, cristãos ou não cristãos, podem recebê-lo, pois os Espíritos se comunicam por toda parte. E realmente, o Livro dos Espíritos, por exemplo, não foi um médium, 2, 3, foi incontáveis número de médiums com os quais Kardec se correspondia, e que ele se utilizava das respostas que esses médiuns recebiam, graças ao fato de espíritos deles se utilizarem, para colocá-las no Evangelho segundo o Espiritismo e em toda a sua obra, sem exceção na regra. E os espíritos falavam pela boca mediúnica em todos os rincões do mundo. Nenhum dos que recebam diretamente ou por intermédio de outros pode pretextar ignorância, ou pode desculpar-se com a sua falta de instrução ou com a obscuridade do sentido alegórico. E os Espíritos não falam por parábolas, não. Eles vão em cima, eles vão explicando as parábolas do Senhor Jesus. Por exemplo, é interessante porque eu ouvi uma vez o Divaldo falando numa palestra, que certa feita ele pediu a Joana de Ângeles uma mensagem dirigida a ele,
a ele, para que ele se utilizasse. Ele estava passando por uma problemática física muito séria, e tinha tido também uma série de pessoas que naquela época, já faz no ano de 63, 64, que se posicionaram contra ele. Então ele pediu para Joana uma mensagem dirigida a ele, e ele disse a ela: Joana de Ângeles, afinal de contas eu recebo tantas mensagens, por que a senhora não dirige uma mensagem diretamente para mim? Mas, Divaldo, por que você diz que eu não dirijo as mensagens para você? Eu já ditei milhares de mensagens através da sua pena psicográfica, e você pode observar que eu uso sempre a segunda pessoa, tu. Então é dirigida primeiro para você, depois para os outros que vêm a ler essa mensagem. Joana disse a Divaldo isto. Então, qualquer médium que receba uma mensagem, primeiro, saiba, esta mensagem é dirigida a ele mesmo. Não coloque a carapuça nos outros, não. Utilize a mensagem que você recebeu em seu próprio benefício. Foi o que Joana disse a Divaldo. Então, é muito importante que recebamos mensagens, se somos médiuns, ou que leamos mensagens, porque quantos de nós, já aconteceu comigo N vezes, lendo uma mensagem em alguma obra espírita, eu não coloco uma pessoa ali: poxa, fulano de tal tem feito isso contra mim, contra a humanidade, contra Rio Preto. Eu coloco uma pessoa, mas não, nós não temos que agir assim. Nós temos sempre que nos colocarmos ali, ciente de que aquela mensagem que estamos lendo deve ser por nós absorvida e por nós praticada, porque se estamos lendo, é para o nosso aprendizado e para a nossa utilização. É isso que temos que entender. Aqueles, pois, que não o põem em prática para se melhorar, que o admira apenas como interessante e curioso, sem que seu coração seja tocado, que não se faz menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado, quanto teve maior facilidade para conhecer a verdade. É interessante que muitas vezes, antes a gente vai fazer a prece noturna, antes de conciliar o sono, e quando a gente menos espera, o que vem são pensamentos materiais na cabeça. E vem pensamentos materiais um atrás do outro. Problema de saúde, problema financeiro, ocorrências. Não, gente, ao fazermos uma prece, nós temos que nos desligar de qualquer assunto material, seja ele lá qual for, qualquer coisa ligada a nós que nos fez sofrer, e nos ligarmos a Deus e sentir a sua presença junto de nós nesse instante. Dialogar com o coração, com o sentimento, com a divindade, rogando pelos parentes, pelos amigos, pela humanidade, pela melhoria da paz no planeta e pela nossa paz interior também, por que não? Mas não pensemos nesse instante em assuntos materiais, que muitos assuntos materiais vêm à nossa cabeça no momento da prece, e o momento da oração é muito importante para que haja para que se estabeleça a ligação entre nós e os espíritos que nos auxiliam e entre a divindade que nos criou. Os médiuns que obtêm boas comunicações são ainda as mais repreensíveis por persistirem no mal, pois escrevem frequentemente a sua própria condenação, e se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que os espíritos se dirigem a eles mesmos. Acabei de dizer agora mesmo, né? Está aqui no Evangelho. Por isso que eu digo que o Evangelho segundo o Espiritismo, na minha opinião, e não obstante todas as obras escritas por Kardec, todas as obras boas, não essas que surgem por aí, não. Todas as obras escritas por Kardec são
notáveis e devem ser lidas e entendidas por todos nós. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, gente, é algo fora de série. É algo que explica tudo aquilo que nós precisaríamos entender do porquê da vinda de Jesus. O estudo que está sendo feito aqui na terça-feira, eu computo de um estudo mais importante na atualidade nessa casa espírita. Mais importante. Se pudermos, vamos vir aqui às terças-feiras à noite. Vamos ver quanto nós vamos aprender dessa obra que é a oitava maravilha do mundo, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas em vez de tomarem para eles as lições que escrevem ou que veem, ou outros escreverem, sua única preocupação é a de aplicá-las às outras pessoas, incidindo assim nessas palavras de Jesus: vedes um argueiro no olho do próximo e não vedes a trave no vosso olho. É fácil observar o argueiro do outro, né? E a gente comenta, etc. Mas nós não vemos a trave que está no nosso olho. Por estas palavras, se fosseis cegos, não teríeis culpa. Jesus confirma que a culpabilidade está na razão do conhecimento que se possui. Quanto mais conhecemos e não praticamos, maior a nossa culpa. Maior a nossa culpa. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser o que realmente eram, a parte mais esclarecida da nação, tornavam-se mais repreensível aos olhos de Deus que o povo ignorante. O mesmo acontece hoje. Gente, se temos pessoas, se nós conhecemos um pouco da doutrina, conhecemos o que temos que fazer e não realizamos, tenhamos certeza, seremos mais culpados do que aquele que a gente pensa que é culpado e que sofrerá muito. Sofreremos mais nós, que conhecemos e não colocamos em uso. Aos espíritas, portanto, muito será pedido, porque muito receberam, mas talvez também aos que souberam aproveitar os ensinamentos, muito lhes será dado. Quer dizer, se você aproveitou, vai lhe ser acrescentado mais benefícios. Você terá mais facilidade em tudo, em tudo. Quantas vezes, eu já deve ter ocorrido com todos nós aqui. Ainda ontem à noite, nós estávamos comendo pizza lá na chacrinha, e uma senhorinha foi com a filha dela fazer a pizza lá. Eu não sabia quem era a pessoa, mas ela vai com a minha filha lá andar na represa, fazer exercícios na represa. E essa senhorinha, se eu me enganar, você me fala, Adriana, ela teve 2 aneurismas e teve uma outra coisa. E teve um AVC. Ela perdeu o movimento, ela disse isso a nós. Ela perdeu os movimentos dos braços, teve uma série de problemas que paulatinamente ela foi recuperando alguma coisa por causa do AVC, do aneurisma. Mas o fato é que ela perdeu a sensibilidade nas 2 mãos. Ela podia pôr a mão no fogo, que ela não sentia que estava sendo queimada. E a filha se acercou dela muito, porque ela que fez a pizza, e ela pegava naturalmente na pizza que estava saindo do forno, e minha filha preocupada, porque se ela usasse a mão, que ela tinha sensibilidade, ela se queimaria. E sabe como é que ela conseguiu? E ela falou isto: a sensibilidade em uma das mãos. Ela pedia muito a Jesus que ela pudesse ter de novo a sensibilidade, pelo menos na mão direita. Esquecesse a esquerda, mas me dê, Senhor Jesus, a sensibilidade na mão direita. E não é que a sensibilidade voltou à sua mão direita, e ela passou a ter sensibilidade. A filha que estava com ela, seus 20 e poucos anos ali, de idade, relatou, ela relatou,
porque a filha confirmou. Que a filha fez uma promessa que se a sensibilidade voltasse à mão, pelo menos direita da mãe, ela andaria daqui até o local 37 quilômetros, pois a menina foi andando 37 quilômetros em agradecimento a Jesus pelo retorno da sensibilidade nas mãos de sua mãe. Foi uma coisa linda, que eu vi ontem à noite isso. Eu não sabia. A fé da senhora me deixou até extasiado. Que fé maravilhosa que tem aquela mulher. Essa senhora soube aproveitar os ensinamentos de Jesus. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a essa montanha: remova-te daqui para lá, e ela se removerá. A fé que ela tinha foi suficiente para fazer com que a sensibilidade retornasse a uma de suas mãos. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar, nos conselhos dados pelos espíritos, alguma coisa que lhe diga respeito. Então, quando nós estivermos lendo uma mensagem, não vamos colocar, como eu disse há pouco, a carapuça na cabeça de quem quer que seja. Primeiramente, vamos procurar. Será que não tem alguma coisa nessa mensagem que, se eu fizer uso, eu vou melhorar a minha conduta? Será que não está escrita para que eu dela me utilize? Então, procuremos na mensagem e vamos ver se nos enquadramos em alguns aspectos ali que contrariem nas nossas atitudes a vontade de Deus, a vontade de Jesus. E vamos fazer com que, ao ler aquela mensagem, percebamos a necessidade que temos de modificarmos a nossa conduta naquele aspecto. O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados, e pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos, porque o Espiritismo nos proporciona uma fé que é uma fé inabalável, capaz de encarar face a face a razão em todas as épocas da história da humanidade, porque é uma fé realmente alicerçada na razão. Então, gente, nós temos muito, então a nós muito será pedido. E chegando a eles, aqui é uma mensagem de um espírito Baudot, ditado em 1862. Ele se intitula O Espírito Amigo. Ao que tem, se lhe dará. E chegando-se a ele, os discípulos lhe disseram: por que razão lhes falas por parábolas? Ele respondendo, lhes disse: porque a vós vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido, porque ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso é que lhes falo em parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: vós ouvireis com os ouvidos e não entendereis, e vereis com os olhos e não vereis. Mateus 13, capítulo 13, versículo 10 a 14. Também lhes dizia: atendei aos que ides agora ouvir, com a medida com que medirdes ao demais, vos medirão a vós, e ainda se vos acrescentará, porque o que já tem, dar-se-lhe-á, e ao que não tem, ainda o que tem, se lhe tirará. Marcos, capítulo 4, versículo 24 e 25. Então, gente, é importante que entendamos isso. Se nós temos alguma coisa, se nós desejamos acrescentar mais algo a isso que já possuímos, vamos bem nos utilizarmos disso, que será acrescentado. Tal é a lei.
Um espírito amigo. Essa mensagem é muito linda. É a última, viu, gente? Depois eu tenho uma coisinha só mais para falar. Dá-se ao que tem, retira-se ao que não tem. Meditai sobre esses grandes ensinamentos que quase sempre vos pareceram paradoxais, que se contrariam aquilo que nós imaginamos. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Ele a recebeu porque se esforçou para fazer-se digno, e porque o Senhor, no seu amor misericordioso, encoraja os esforços em direção ao bem. Se você deseja fazer algum bem, tenha certeza que o Senhor Jesus estará ao seu lado, te ajudando na caminhada e nas realizações no bem que você pretende fazer. Esses esforços contínuos, perseverantes, atraem as graças do Senhor. São como um imã que atraísse as melhoras progressivas, as graças abundantes que vos tornam fortes para a subida da montanha sagrada, em cujo cume encontrareis o repouso que sucede ao trabalho. Tira-se àquele que nada tem ou que tem pouco. Tomai isso como ensino figurado. Deus não tira das suas criaturas o bem que se dignou conceder-lhes. Homens cegos e surdos, abri vossas inteligências e vossos corações, procurai ver pelo Espírito, compreendei com a alma, e não interpreteis de maneira grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Deus nunca tira nada de quem não merece ser tirado. Não é Deus que retira daquele que pouco havia recebido, mas é o seu próprio Espírito que, pródigo e descuidado, dá tudo que tem, não cuida, e descuidado não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando-a, a migalha que caiu no seu coração. O filho que cultiva o campo, que o trabalho do pai conquistou, para deixar-lhe de herança, vê esse campo cobrir-se de ervas daninhas. Será o seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não preparou? Se ele deixou a sementeira morrer, a grama cresce, né, Adriana? A sementeira morrer nesse campo por falta de cuidado, deve acusar seu pai pela falta de produção? Não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe deu, como se lhe houvesse retomado os bens, deve acusar-se a si mesmo, que é o verdadeiro responsável pela sua miséria e arrependimento ativo, entregar-se corajosamente ao trabalho. Quer dizer, que arroteie o solo sagrado, desbrave o solo sagrado, o solo ingrato, com esforço da sua própria vontade, que o lavre a fundo com a ajuda do arrependimento e da esperança, que nele atire confiante a semente que escolheu como boa entre as más, que o regue com seu amor e a sua caridade, e Deus de amor e caridade, dará àquele que já tem. Se você cuidar, você semeou, mas agora é cuidar, porque se você não cuidar, a semente realmente não redundará numa árvore frutífera, porque ela morrerá muitas vezes até antes de sair do solo. Então ele verá os seus esforços coroados de sucesso, e um grão a produzir 100, e outro grão 1000. Coragem, trabalhadores, tomai as vossas grades e charruas, arrotei os vossos corações, arrancai deles o joio, semeai a boa semente que o Senhor vos confia,
e o orvalho do amor os fará produzir os frutos da caridade. Nós aqui terminamos, naturalmente, do 10 ao 15 do 28º, não era isso? Era isso, né? O capítulo de um livro do Evangelho. É o 18º, né? Mas, enfim, eu vou aproveitar esses minutinhos finais para... É algo que ocorreu, é algo real, que foi inclusive foi tema de uma fala do Papa no início deste ano, do Papa Francisco. E também do Divaldo em uma de suas palestras. Uma jovem estava em sua casa, em Samaria. Samaria é uma nação incrustada numa parte da Turquia, que é um país imenso. E houve uma guerra que ceifou a vida de 1,5 milhão de habitantes da Samaria. 1,5 milhão foram cruelmente assassinados pelos turcos. E durante essa guerra, começou em 1915, durante essa guerra, de repente, um oficial turco, acompanhado de vários chacais, entrou numa casa modesta. As pessoas que habitavam aquela casa estavam fazendo seu dejejum na parte superior da casa. E esse oficial turco e os chacais foram até a parte superior e estavam ali sentados a uma mesa fazendo dejejum. O dono da casa, a esposa dele e 2 filhas ladeando os pais naquela mesa simples daquela casa. O oficial turco não teve dúvida não, sacou da arma e atirou no pai, que estava na ponta de uma mesa. Depois atirou na mãe, que estava na outra ponta. E os dois desencarnaram ali, naquele momento, frente aos olhos de 2 filhas de 12 e de 15 anos de idade. A filha de 12 anos de idade, ele a pegou e a entregou aos seus soldados, para que fizessem dela o que bem entendessem. Eles estupraram a menina e trataram-na como se fosse um papel, tornando um papel amassado, de tanto que a fizeram sofrer. Ensanguentada, ali ela pereceu. A menina de 15 anos, por sua vez, ele tomou-a pelo cabelo, arrastou a escada abaixo e levou-a para um local que depois foi descoberto que era um grande bordel turco, onde as moças da Samaria eram levadas para satisfazer aqueles chacais todos turcos que lutavam na guerra. Eles não lutavam, não, eles matavam apenas. Essa moça ficou ali e conseguiu até se evadir num descuido naturalmente. Está no horário ainda, seu José? Está no horário ainda? Dá para continuar? Então tá bom. E essa moça conseguiu se evadiu e partiu para fazer alguma coisa, né? Ela foi naturalmente procurar. Ela tinha um ódio, mas um ódio tão mortal daquele oficial turco que entrou na casa, que matou seu pai e sua mãe na sua frente, e pelo que ele fez, mandou os chacais dele fazer com a sua irmã de 12 anos, e fez com ela também, porque ao colocá-la naquele bordel, ele tirou a alma dela. Ela se sentia sem alma,
Então ela queria encontrar aquele homem e trucidá-lo, matá-lo, fazer com que ele sofresse terrivelmente, esgotar até a sua última gota de sangue. Mas por mais que ela o procurasse, ela não o encontrou. E ela foi estudar enfermagem. Um dia, quando a guerra já quase estava chegando ao seu final, uma ambulância para num hospital. Dentro da ambulância estava um oficial turco que tinha contraído uma dermatose terrível, que lhe tomara todo o corpo. E o corpo dele estava em estado de putrefação, exalando um mau odor que ninguém conseguia até sequer se aproximar dele. E esse mau odor terrível, me lembrei da mãe do Beto que você tratou aqui no hospital, que teve câncer, depois da cirurgia, foi aberto o seu ventre e não foi fechado. E as enfermeiras aqui não queriam cuidar dela. E a Adriana, com 18 anos de idade, creio eu, vinha dar banho nessa mulher aqui no hospital, que ficou no isolamento todos os dias, tirando as fezes que ficavam por ali. E durante o tempo que ela permaneceu internada, enquanto teve vida, a Adriana que cuidou dela, porque as enfermeiras não queriam entrar naquele quarto. E foi colocado no isolamento, que as outras pessoas não sentiam o cheiro que dali se exalava. E esse homem que foi trazido numa ambulância, com essa dermatose terrível, em estado total de putrefação, o dono do hospital, não obstante era um oficial que ali chegara, ele disse: não tem condições, mas ele vai ter poucos instantes de vida. E ninguém quis cuidar dele, nenhum médico, nenhuma enfermeira. Tal o mau cheiro que dele exalava. Mas o gerente daquela unidade de saúde pensou: eu tenho uma enfermeira aqui que é muito atenciosa, que trabalha com muito carinho junto a todos os enfermos, dispensa muito amor a todos eles. Tinha um canto isolado lá do hospital. Ele colocou o homem lá, chamou a enfermeira e disse a ela: filha, por favor, passe algumas horas do dia com ele, cuide dele, faça o que você puder, porque ele tinha algumas horas de vida. Mas naquele dia ele não morreu, começou a receber já os cuidados dela. Assim que ele foi colocado ali, ele não morreu. No dia seguinte ele também não morreu. Daí um mês ele estava vivendo ainda, e daí 2 meses ele teve alta, porque estava curado da dermatose terrível. Não obstante, todas as marcas da dermatose estavam em seu organismo, estavam em seu corpo. Seu rosto, principalmente, era um rosto monstruoso. Então, ele não se livrou das marcas, mas ela conseguiu fazer com que ele tivesse alta, dado os cuidados amorosos que ela dispensou a ele. Então, quando ele se levantou da cama, depois de 2 meses acamado, ele foi agradecer ao gerente do hospital. Naquela época a denominação era gerente. Eu quero agradecer o serviço que vocês prestaram em meu benefício. E o gerente disse: não agradeça a nós, não. Eu vou chamar a quem você deve agradecer, porque foi ela que dispensou cuidados a você durante esses 2 meses e fez-lo se recuperar. E eu vou chamar a moça. E chamou-a. E ela estava num cantinho lá, ele chamou-a, ele estendeu a mão para agradecer, ela estendeu a mão para ele, retribuindo o cumprimento, e ele disse: eu quero lhe agradecer, e eu achei interessante uma coisa, você conversava comigo só com monossílabos, mas eu percebi que você não é turca, você tinha um linguajar diferente, uma maneira de se expressar diferente. Sim, senhor, excelência, eu não sou turca,
eu sou armênia. Ah, você é armênia? Diz o oficial. Sou armênia. Eu conheci o teu país. Há 10 anos atrás eu estive lá. Eu sei, disse ela. Eu sei. Como você sabe? Porque o senhor, acompanhado de alguns dos seus soldados, entrou na minha casa, matou meu pai, matou a minha mãe, trucidou minha irmã e me levou para aquele local infernal. E eu o odiei. Eu queria encontrá-lo. Eu procurei por toda parte, porque eu queria matá-lo, fazer o que o senhor fez com os meus familiares. Mas quando você teve a oportunidade, por que você não fez? Eu tive sem a oportunidade. Bastava eu, com os dedos, apertar a sua garganta. O senhor estava ali, imobilizado, e nós o colocávamos para dormir, para que o senhor não sentisse dor. Ocorre que eu pertencia a uma religião, eu era muçulmana, e a religião do olho por olho, dente por dente. Mas eu conheci o cristianismo. A história daquele homem mudou a minha alma. Aquele homem que, embora foi colocado numa cruz, e ninguém havia ali por perto para ajudá-lo, seus amigos, as pessoas com as quais ele conviveu, com exceção da mãe de João e de outras mulheres, todos os que ele curara, todos o abandonaram, e ele se sentiu a sós. Mas mesmo assim, as suas últimas palavras foram: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. E eu comecei a conhecer mais e mais o cristianismo, e adotei o cristianismo como minha religião. Então, eu tive que me comportar junto do Senhor, tal como o ensinamento do Cristo: perdoai sempre, amar sempre, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então eu doei de mim tudo o que podia, em seu benefício, porque eu me tornei cristã. E ele novamente agradece a ela, e agora ela, envolvida naturalmente pelas bênçãos do Senhor, pelas bênçãos divinas, ela se sentiu com desejo de dizer. E o importante é que quando eu perdoei, graças ao cristianismo que conheci, eu adquiri uma paz que nunca eu houvera tido, porque eu procurava ansiosamente, carregando o ódio no coração. Mas eu me libertei deste ódio e eu passei a viver os ensinamentos do Cristo, junto a todos aqueles que procuravam o atendimento aqui nesse hospital. E naturalmente eu não poderia deixar de atendê-lo com o amor que o Cristo ensinou a todos nós. Gente, esta mulher viveu o ensinamento do Cristo. Esta mulher, quando teve a oportunidade, ela foi cuidar de uma pessoa. Essas e outras narrativas estão num livro que se chama Perdão Radical, escrito por um jovem polonês, e editado nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, no ano passado. Foram as histórias ocorridas naquele local que depois o Papa fez alusão, como dissemos, a isto. Então, gente, nós que somos cristãos, nós que temos esse evangelho que dá explicações das parábolas de Jesus, fazendo-nos entender perfeitamente todos os seus ensinamentos, nós temos que colocar em uso o amai-vos uns aos outros, nos amemos uns aos outros, tal como Cristo nos ensinou. Muito obrigado a todos.